Bom, pessoal, então, agora dando continuidade à nossa aula, onde nós estávamos tratando de comportamento empreendedor, nós vamos falar sobre processo empreendedor. O que seria esse processo empreendedor? Nós temos aqui como eu dei o exemplo na aula anterior, né, de comportamento empreendedor, nós tivemos tivemos e temos no mundo mentes brilhantes, mentes acima da capacidade normal, que conseguiram criar inovações, conseguiram criar produtos, conseguiram fazer descobertas de toda a ordem, que trouxeram uma grande contribuição para a humanidade, para a sociedade como um todo, para a humanidade. E é justamente sobre isso que nós vamos comentar nessa aula de processo empreendedor, porque provavelmente essas pessoas, no momento em que elas decidiram, a partir daquilo que a gente estudou na última aula, né, que elas tomaram a decisão de uma ideia de um novo negócio, e quando a gente fala em ideia de um novo negócio, não está associado somente a um negócio em si, mas está associado a um negócio, está associado a uma ideia, está associado a um produto, está associado a uma ideia, a algum conhecimento científico específico, por exemplo. Então, essas pessoas, elas passaram por um processo empreendedor, por um processo onde elas despertaram em si as características empreendedoras em determinado momento e persistiram. Persistência é uma das características empreendedoras, até que esse processo se constituísse e se terminasse e culminasse na criação de uma invenção, por exemplo, como nós vamos ver exemplos agora. Então o mundo tem passado por várias transformações em períodos curtos de tempo, principalmente no século XX, quando foi criada a maioria das invenções, quando foram criadas, né, a maioria das invenções que revolucionaram o estilo de vida dos seres humanos. Geralmente, essas inovações são frutos da inovação, de algo inédito ou de uma nova visão de como utilizar coisas que já existem, mas que nunca ninguém pensou em fazer ou olhar de alguma outra forma, de alguma outra maneira. Vamos ver, dar uma olhadinha então no que eu separei para vocês. Nós temos aqui em 1903 o avião motorizado. Nós temos em 1915 a teoria da relatividade, né, descoberta por Einstein, também a curvatura da relação espaço-tempo, que faz parte dessa teoria. Nós temos ali em 1923 o aparelho televisor. Nós temos em 1928 a penicilina, que são coisas que hoje nós não vivemos sem medicamentos, no geral, medicamentos, sem a televisão, hoje em dia as Smart TVs, né? Eu fiz questão de colocar uma televisão bem antiga pra gente ver que, não se enganem, não é um micro-ondas, é um televisor. Porque muitas pessoas não conhecem mesmo. Eu conheço porque na casa da minha avó tinha, mas hoje em dia acredito que, nossa, esse tipo de aparelho talvez nem exista mais. Em 1943, nós temos ali a invenção do computador. Então vejam que era uma coisa que ocupava uma sala inteira, né? Muitas pessoas tinham que trabalhar ali Tinha uma outra foto que tinha muitas pessoas trabalhando ali, mas não dava pra ver, não estava muito claro. Nós temos em 1947 a descoberta do DNA humano. Temos em 1957 o lançamento do primeiro satélite ao espaço, do satélite russo, né, o Sputnik. Nós temos em 1969 a chegada do homem à Lua, independentemente da teoria da conspiração que vocês acreditem. O fato é que a história conta que o homem foi à Lua, que o homem primeiro orbitou no espaço, né, em volta da Terra, e depois ele foi à Lua. Então, independentemente disso, pessoal, nós temos muitas pessoas que se envolveram nesse processo. Nós tivemos um investimento muito grande de dinheiro para que essas coisas acontecessem. E antes disso, nós temos ainda, que eu não coloquei aí, mas a invenção da eletricidade, da lâmpada, do telefone. Nossa, nós temos tantas coisas que foram inventadas por alguém, que alguém teve um suspiro, um suspiro de ideia, e a partir disso ele construiu essas pessoas construíram coisas grandiosas para nós. Então eu acho bastante importante a gente ressaltar, porque são coisas que nós temos hoje tão comuns no nosso dia a dia, e muitas vezes não nos damos conta, não por coisas, não de maneira ruim, não, mas é corriqueiro hoje em dia o uso de aparelhos como o computador ou como a televisão, por exemplo. E a gente não vê que por trás disso alguém pensou nisso e teve um grande esforço para poder chegar a essas descobertas, essas invenções.
Temos ali em 1970 o primeiro microprocessador. Temos em 1989, pessoal, é muito recente. Então aí é um intervalo de aproximadamente de mais de 30 e poucos anos. 30 anos, 34 anos. Então, eu trago para vocês essa interface, que é a primeira interface da internet de navegador, né, que é o Netscape Navigator, que surgiu em 1989. E vejam que hoje a gente não vive sem a internet, né? Ela é um item essencial para as nossas vidas. Tanto de comunicação, para encurtar distâncias, para facilitar, para trabalhar, inclusive, senão nós não estaríamos aqui hoje fazendo isso. Temos também em 1997 o primeiro animal clonado, e também temos em 2000 o sequenciamento do genoma humano, que é basicamente, né, lá em 47 a gente teve a descoberta do DNA, e agora em 2000, muito recente ainda, 20 anos atrás, nós temos a descoberta do sequenciamento do genoma humano, que é basicamente o seguinte: o DNA ele é composto por partículas, moléculas, enfim. E não sei muito bem, né? Estou explicando a grosso modo, tá, pessoal? E essas partículas elas têm um ordenamento dentro do organismo humano. Cada um tem o seu, como cada um tem o seu DNA, cada uma tem o seu ordenamento. E a ordem dessas moléculas, dessas partículas, que são denominadas por letras, por exemplo, A, B, C, X, Y, Z, coisas mais ou menos assim, elas determinam a cor da pele, elas determinam a cor dos olhos, elas determinam a cor do cabelo, elas determinam as doenças que as pessoas vão desenvolver ao longo da sua vida. Então vejam qual é a contribuição que isso dá para a humanidade, olhando por um lado positivo, né? De que nós podemos evoluir, viver mais e curar doenças a partir do sequenciamento do genoma humano. Então isso é uma contribuição sem precedentes para a humanidade. Mas também a gente esbarra no fator que é a ética, né? Até onde essas características empreendedoras elas podem levar, e a ousadia do homem, né, elas podem levar o homem. Então espera-se, né, que sejam bem aproveitadas. A discussão não é sobre ética, nossa aula não é sobre ética, mas eu acho importante nós colocarmos aqui, porque as coisas elas têm a ciência como um todo ela tem um limite, né, até onde ela pode chegar. Então isso é bem interessante da gente colocar, independentemente da vontade do empreendedor de querer colocar a sua marca no mundo, de querer deixar um legado. Nós temos que observar isso, tá? Que essas coisas têm limite também, que é a ética e o respeito pelo outro. Depois nós temos ali, por trás dessas invenções, existem pessoas, existem equipes de pessoas com características especiais, porque imaginem que fazer isso naquela época, hoje ainda é fácil, porque nós temos tecnologia, nós temos a própria internet, nós temos uma série de recursos que antigamente as pessoas não tinham, sequer sonhavam. Então, naquela época, as pessoas construírem isso, eram pessoas visionárias mesmo. Elas questionaram, elas arriscaram muito, se arriscaram até, porque muitas pessoas, por exemplo, que escreviam livros, eu coloquei ali exemplos de objetos que foram criados, de medicamentos, enfim, de coisas que foram criadas, né? Mas teve pessoas que criaram ideias, e as suas ideias foram queimadas através dos livros, as pessoas que não eram permitido ler, porque, enfim, por uma série de coisas. Então, as pessoas arriscaram a si mesmas, e arriscaram a sua reputação, arriscaram as suas vidas por ideias. Então, porque elas queriam algo diferente, elas queriam fazer acontecer, elas queriam empreender, e empreenderam, né? Tiveram resultado. Os empreendedores, então, por isso, são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem e não se contentam em ser mais um na multidão. Elas querem ser reconhecidas, admiradas, referenciadas e imitadas. Elas querem deixar um legado. Tá? Por isso a gente colocar ali realmente deixar um legado, coisas que nós utilizamos e que são imprescindíveis para as nossas vidas até hoje. Uma vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, o seu comportamento e o seu próprio processo empreendedor devem ser estudados e entendidos, pessoal. Por isso nós temos uma aula inteira dedicada a isso. Uma aula não, porque nós já viemos estudando, né? Características empreendedoras, os empreendedores, os primeiros empreendedores. Então, isso merece um capítulo à parte para a gente poder entender de por que nós estamos aqui hoje. Muitas das coisas que nós temos foram porque pessoas ousaram pensar além, vislumbraram
um futuro distante e acabaram construindo coisas boas para nós. O momento atual pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais, principalmente, né, pessoal? Encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho, olha aí, pessoal, e novos empregos, como por exemplo o Uber, mas também o Google. As empresas de tecnologia do Vale do Silício criaram uma nova característica de trabalho, uma forma totalmente diferente, e o próprio trabalho remoto que nós estamos fazendo agora aqui. Eu podendo gravar esse vídeo, postar lá no YouTube para vocês pegarem o link, clicarem simplesmente no link e abrirem o vídeo e assistirem a aula. Isso seria impensável alguns anos atrás. E poucos anos, não muitos. Então, os empreendedores estão quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. A chamada nova economia, era da internet, mostrou recentemente que boas ideias inovadoras, know-how, um bom planejamento e principalmente uma equipe competente e motivada são ingredientes poderosos da criação de novos negócios, principalmente nesse contexto novo que o mundo vive. E aí eu trago aqui o empreendedorismo no mundo, né? Porque na verdade essa tecnologia toda ela não é ela é muito recente. Então, o crescimento do empreendedorismo acompanhou muito isso e fez com que ele se acelerasse nas décadas de 90 e aumentando ainda mais de proporção nos anos 2000, o que pode ser observado nas ações seguintes, ou seja, como é que eu observo que cresceu o empreendedorismo no mundo, na verdade? Porque assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm comércio, as pessoas têm empresas, as pessoas abrem, né, as suas empresas, elas trabalham nos seus próprios negócios, em casa, ou enfim, de diversas maneiras. O empreendedorismo não é algo novo, se ele é inerente ao ser humano, ele é inerente ao ser humano desde que o humano é humano e desde que o mundo é mundo. Pois é, mas ele se acelerou drasticamente nos últimos anos, nós vamos ver por quê. Porque nos últimos anos nós tivemos a criação de programas de incubação de empresas e parques tecnológicos, nós tivemos o desenvolvimento de currículos integrados que estimulam o empreendedorismo em todos os níveis, desde a educação fundamental até a pós-secundária, que seria o ensino secundarista é o ensino médio, pós-secundária é a graduação. Programas de incentivos governamentais para promover a inovação e transferência de tecnologias, subsídios governamentais para a criação e desenvolvimento de novas empresas, e até mesmo o MEI, por exemplo, é uma grande inovação para empreendedores, né? Que é o microempreendedor individual, onde muitas vezes as pessoas tinham um trabalho próprio, trabalhavam como autônomos, mas não tinham uma regulamentação, não faziam depósito do INSS para garantir uma aposentadoria. Então o MEI foi um grande avanço para pequenos empreendedores. É um exemplo, né, pessoal? A criação de agências de suporte ao empreendedorismo e a criação de novos negócios, e o fomento às empresas que já existiam, como por exemplo o Sebrae, que não é novo, mas que teve um destaque muito grande e um investimento muito grande do governo nos últimos anos, até a independização das agências, né? Que mais? O programa de desburocratização e acesso ao crédito para pequenas empresas, desenvolvimento de instrumentos para fortalecer o reconhecimento da propriedade intelectual, entre outros. Então são algumas coisas que a partir dos anos 90 evoluíram bastante, não só no Brasil, mas como no mundo também, e contribuíram mais ainda para fomentar o empreendedorismo. Dentro desse contexto de empreendedorismo, eu tenho aqui o empreendedorismo no mundo. E tenho uma preocupação especial do Fórum Econômico Mundial com o empreendedorismo, e nós vamos ver por quê. Em todo o mundo, o interesse pelo empreendedorismo se estende além das ações dos governos nacionais, atraindo a atenção de muitas organizações e entidades multinacionais. Há uma convicção de que o poder econômico dos países depende dos seus futuros empresários e da competitividade dos seus empreendimentos. Outro exemplo é o interesse do Fórum Econômico Mundial, que patrocina a conferência anual em Davos, no qual o tema empreendedorismo tem sido discutido de forma recorrente, já que é considerado de interesse global. Tem um fator muito interessante na estratégia, na teoria da estratégia, que é a questão da competitividade. Então, quando eu tenho, que também inclui, não é só na teoria da estratégia, mas acho que dos mercados como um todo, quando a gente acaba percebendo a abertura do comércio. Quando um país abre comércio, ele tem um interesse,
além de estabelecer relações com outros países, quando ele abre o comércio é quando ele reduz as taxas de importação, tá, pessoal? Quando ele faz isso, no caso do Brasil, por exemplo, importe muito mais produtos importados, muito mais produtos do exterior. O que acontece com isso? As empresas do Brasil, elas deixam de vender? Não, elas não vão deixar de vender, mas aumenta a competitividade. Acaba causando todo um impacto no mercado econômico, certo? Então, o Fórum Econômico Mundial tem interesse totalmente em discutir o empreendedorismo e fomentá-lo, inclusive, certo? Por isso que eu trouxe isso aqui bem interessante, achei bem interessante. A gente também tem o Global Entrepreneurship Monitor, que é o GEM, tá? Que foram aqueles 2 relatórios que eu coloquei lá pra vocês lá no Moodle. Por quê? Porque eu achei bem interessante, porque ele é um órgão independente e... Bom, agora eu vou comentar aqui com vocês, então. Todos esses fatores que eu acabei de comentar, do interesse do Fórum Econômico Mundial, do interesse dos governos, de fomentar o empreendedorismo, levaram um grupo de pesquisadores a organizar o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, uma iniciativa conjunta de uma universidade dos Estados Unidos e outra universidade da Inglaterra, com o objetivo de medir a atividade empreendedora dos países e observar o seu relacionamento com o crescimento econômico. Então, trata-se de uma iniciativa pioneira que tem trazido novas informações a cada ano sobre o empreendedorismo mundial e também a nível local para os países participantes, porque aí que aconteceu o quê? O objetivo era fazer global, né? Mas foram se estabelecendo unidades nos países, principalmente o Brasil tem uma unidade bem importante e significativa que faz relatórios anuais sobre o empreendedorismo no Brasil, e bem interessante mesmo esse documento, bem da gente olhar, ler, folhear ele para que a gente possa ver que existem fontes de dados confiáveis e atualizadas principalmente, né? Porque eles lançam relatórios anuais. Bom, então a GEM, né, o Global Entrepreneurship Monitor, ele teve início em 1990 e foi criado com a participação de 10 países. Aí ele foi crescendo, né? Crescendo em 2000, no outro ano, né? No ano seguinte ele já tinha 30 participantes e até o presente momento, o ano 2020, ele tem mais de 80 países que participam do programa e ele permanece crescendo a cada ano. Atualmente no mundo, o GEM é o maior estudo contínuo sobre a dinâmica empreendedora. E uma das medidas efetuadas pelo GEM é o Índice de Criação de Novos Negócios, que eles denominaram como TEA, que é a Atividade Empreendedora Total. E aí eu trouxe aqui como é que funciona esse TEA, né? Esse TEA é um índice que mede a dinâmica empreendedora dos países e acaba por definir um ranking mundial de empreendedorismo. E eu achei isso o máximo. Até eu montar essa aula, eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar que existia um ranking mundial de empreendedorismo. Vou ser sincera, eu achei o máximo. Eu achei que contribui muito. Nossa, eu escrevi vários artigos sobre empreendedorismo e não tinha esse ranking. Isso é fantástico. Eu achei muito legal. Quis compartilhar com vocês, eu acho importante. Então, assim, esse índice ele mede a dinâmica empreendedora dos países e acaba por definir um ranking mundial de empreendedorismo. Esse ranking ele tem mudado a cada ano, né? Porque aí isso varia de acordo com o que o país tem feito. E o leitor poderá ter acesso aos dados mais recentes ao pesquisar no site do GEM. Então o GEM tem um site que é esse aqui, www.gemconsortium.org, tá? Tá bem atualizado entre. O valor do TEA no eixo das ordenadas representa o percentual da população adulta dos países, de 18 a 64 anos, envolvido na criação de novos negócios. E as barras verticais, a margem do erro de pesquisa, com um intervalo de confiança de 95%, como pode se acompanhar na figura a seguir. Então aqui a gente tem, eu adorei, eu achei o máximo essa figura. Eu gosto de figura, mas essa tem significado tão importante. Porque, então, aqui no eixo das ordenadas, como a gente vê, horizontal, nós temos os países. E temos, aqui pessoal, nós temos os países, tá? E aqui nós temos a margem de erro, tá? E essas classificações aqui, essas marcações, significam a quantidade de pessoas em porcentagem, né? A quantidade em porcentagem de adultos de 18 a 64 anos que empreendem. Ou seja, é a taxa total de atividade empreendedora em estágio inicial,
em 50 economias divididas em 4 regiões. Então nós temos aqui a Ásia e o Pacífico, a Europa e a América do Norte, a América Latina e Caribe, e por isso é meio oeste da Europa e África. Então, pessoal, eu achei bem interessante. Olha aqui onde é que está o Brasil. O Brasil está aqui com uma atividade econômica, uma atividade empreendedora de 25%. Mais ou menos isso, né? Eu acho bem considerável, vocês não acham, pessoal? Eu achei bem considerável, porque olha todos os outros países aqui, ó. Depois a gente tem em destaque a Armênia, também ali um pouquinho bem representativo. E o maior é o Chile e o Equador, segundo a pesquisa deles, com 35% mais ou menos de atividade econômica empreendedora na faixa etária dos 18 aos 64 anos. Bem legal, né? Vocês gostaram? Eu adorei. Depois nós temos aqui, eu trouxe a capa, né, do relatório do GEM. É um relatório global e aqui ele traz é da onde eu tirei essa figura que eu mostrei pra vocês. E também trouxe a capa do relatório do GEM nacional, produzido no Brasil e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e pelo Sebrae. Certo, pessoal? Isso é mais para conhecimento mesmo, tá? Vocês não precisam ler o relatório que eu coloquei ali. É mais para vocês conhecerem, saberem que existe. Porque, como eu comentei com vocês, eu não sabia que existia. Não sabia mesmo. Então, eu acho bem interessante. E eu me formei em administração, eu fiz a cadeira de empreendedorismo. E não vi isso. Eu acho interessante a gente poder ver coisas que vão ser úteis para nós em algum momento, tá? Então eu espero que vocês aproveitem. Até a próxima aula.